Eu nunca fui o tipo de mulher que chamava atenção. Nunca usei roupas caras. Nunca pisei em lugares onde os olhares se voltam para quem brilha. E talvez por isso mesmo eu tenha aprendido a ser invisível. Invisível, mas atenta. Enquanto o mundo corria apressado, eu observava as palavras, os gestos, os silêncios. Aprendi cedo que o silêncio fala mais do que 1000 discursos e que a forma como alguém trata quem parece pequeno diz tudo sobre quem ele realmente é. Foi assim que conheci o homem que mudaria o rumo da minha vida. Não por amor, nem por acaso, mas por arrogância. Eu trabalhava há quase 3 anos como auxiliar de limpeza em um grande prédio corporativo no centro da cidade. Aquele tipo de lugar onde tudo brilha. Os vidros, as mesas, os sapatos das pessoas apressadas. Eu chegava cedo antes de todos. Gosto do silêncio da manhã, quando ainda dá para ouvir os passos da faxineira ecoando entre as salas vazias. Naquele silêncio, o mundo ainda não tinha pressa e eu podia respirar sem medo de ser vista. Mas tudo mudou no dia em que ele chegou. O novo diretor. O nome dele era Arthur. Jovem, bonito, arrogante. O tipo de homem que nasceu acreditando que o mundo se curva ao seu sorriso e que o dinheiro é um escudo contra qualquer verdade. Lembro-me da primeira vez que o vi. Ele atravessava o corredor com um grupo de executivos, falando alto, rindo, gesticulando como se fosse o dono de tudo aquilo. E, de certa forma, era. O novo chefe, o novo poder. Naquele dia, enquanto eu limpava a sala de reuniões, ele entrou sem me notar. Estava falando ao telefone, com aquele tom impaciente de quem acha que ninguém é rápido o bastante. Deixou a xícara sobre a mesa e saiu sem olhar para trás. Quando voltei para recolher, percebi que o café havia derramado sobre alguns papéis. Me apressei para limpar, mas não há tempo de evitar o inevitável. Ele voltou, viu a mancha e me olhou com um desprezo que eu jamais esquecerei. Você, ele disse pausadamente, como se a palavra você fosse uma ofensa. Foi você quem fez isso? Eu tentei explicar, pedi desculpas, ofereci para pagar, mesmo sabendo que aquele papel valia mais do que o que eu ganhava em um mês. Mas ele apenas riu. Uma risada seca, fria, debochada. Incrível! Além de incompetente, acha que pode consertar o que não entende. Gente como você devia se limitar ao balde e ao pano. Gente como eu. Essas 3 palavras ficaram presas no meu peito como um nó que eu não consegui desfazer. Gente como eu. O que ele quis dizer? Pobre, simples, invisível? Talvez tudo isso. Talvez, para ele, eu fosse apenas parte da mobília. Um vulto com uniforme azul que limpava o chão por onde ele passava. Mas o destino tem uma forma curiosa de virar o jogo. Às vezes ele espera, silencioso, até que o orgulho de alguém o chame para a dança. Semanas se passaram e eu continuei fazendo o meu trabalho em silêncio. Mas nunca mais olhei para ele da mesma forma. E aos poucos, comecei a notar algo. Atrás do terno caro, das palavras afiadas, havia um homem cansado. O brilho nos olhos que encantava os outros parecia, na verdade, um reflexo falso. De medo, talvez. De vazio. Eu percebia como ele chegava cada vez mais tarde, como ficava horas trancado em sua sala, encarando a janela sem fazer nada. Um dia, o destino nos colocou frente a frente de novo. E dessa vez, eu não era só uma espectadora. Era uma manhã de sexta-feira. E o prédio inteiro estava agitado. Uma visita importante chegaria da matriz. E Arthur estava nervoso. Eu limpava a sala quando ele entrou falando com alguém ao telefone, irritado. Eu devia ter saído, mas ele me mandou ficar, dizendo que precisava da mesa pronta. Enquanto ele falava, os papéis começaram a se espalhar e o nervosismo dele virou descontrole. Ele derrubou o café. De novo. Dessa vez ele gritou. Você é incapaz de fazer uma coisa certa, não é? Disse com a voz carregada de fúria. Uma vida inteira varrendo o chão,
E nem isso sabe fazer direito. Eu parei. Não por medo, mas por algo que crescia dentro de mim há tempos. O limite. Respirei fundo. Olhei para ele e disse com calma, sem elevar a voz: "O senhor está gritando com a pessoa errada." A frase pareceu ecoar no ar. Ele ficou em silêncio por um instante, surpreso com a ousadia. Eu continuei: "O senhor não está nervoso comigo. Está nervoso consigo mesmo." Ele me olhou com um misto de desprezo e curiosidade, como se tentasse entender quem eu era para falar com ele daquele jeito. Eu mesma não sei de onde tirei coragem. Talvez da dor acumulada de tantos dias, engolindo a humilhação. Talvez da certeza de que, quando a gente cala por muito tempo, a alma apodrece. Ele riu. Uma risada curta, nervosa. "Você acha que me conhece? Uma faxineira achando que entende minha vida. Isso é hilário." Eu o encarei. "Eu não preciso conhecer o senhor. Basta olhar. O olhar de quem carrega medo é sempre o mesmo. Não importa o terno." Ele ficou em silêncio por longos segundos. Depois virou as costas e saiu da sala sem dizer mais nada. Mas eu sabia que naquele instante, algo dentro dele havia se quebrado. Nos dias seguintes, ele começou a me observar. Passava pelos corredores, me cumprimentava de leve, às vezes até tentava conversar. Mas eu mantinha distância, não por orgulho, por proteção. Eu sabia que aquele tipo de homem só muda quando o chão foge dos pés. E o chão dele estava prestes a ruir. Uma tarde, enquanto eu limpava o corredor do 8º andar, ouvi uma discussão vindo da sala dele. A voz de Arthur estava alterada, quase desesperada. Eu não queria ouvir, mas as palavras atravessaram a porta. Ele gritava com alguém do outro lado da linha sobre uma fraude, um contrato, algo grave. Quando a ligação terminou, o silêncio foi tão profundo que eu pude ouvir o som da respiração dele. Depois, um barulho seco, um soco na mesa. Eu continuei meu trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, senti algo diferente. Piedade, talvez. Ele parecia estar desmoronando. E, de alguma forma, eu sabia que a vida estava prestes a me colocar no centro daquela queda. E foi exatamente o que aconteceu. 2 dias depois, fui chamada à sala dele. Achei que era para receber uma bronca ou uma ordem, mas quando entrei, ele estava sentado, com os olhos fundos e a voz baixa. "Preciso de ajuda", disse sem me olhar. Aquilo me desarmou. O mesmo homem que semanas antes me humilhara diante de todos, agora me pedia ajuda. "Ajuda com o quê?" perguntei. Ele respirou fundo. "Preciso limpar algo. Não o chão. A bagunça que eu fiz." Fiquei parada sem saber o que dizer. Ele explicou em voz trêmula que havia descoberto uma irregularidade em alguns contratos. Algo que podia destruir sua carreira e levar inocentes junto. Disse que não confiava em ninguém do escritório, que todos pareciam mais interessados em sua queda do que em justiça. "E por que eu?" perguntei. Ele me olhou e pela primeira vez vi sinceridade em seus olhos. "Porque você é a única aqui que nunca quis nada de mim." Essas palavras me atravessaram. Por um instante, o arrogante se revelou humano. E sem entender direito o motivo, eu aceitei ajudá-lo. Naquela noite ficamos até tarde revisando documentos, vasculhando planilhas e buscando rastros de erros que pareciam propositalmente escondidos. E foi aí que percebi o tamanho da sujeira. Não do chão, mas das pessoas que pareciam limpas demais. Enquanto ele tentava compreender os números, eu via o homem por trás da máscara. O medo, o arrependimento, o peso de uma vida construída sobre o orgulho. E pela primeira vez, senti algo que jamais pensei sentir por ele. Empatia. Mas o destino ainda guardava uma virada. Porque o que eu descobri naquela noite não só mudaria o futuro dele, como revelaria verdades que ele nunca imaginou. E eu, a mulher simples que ele zombou,
me tornaria a única capaz de fazê-lo enxergar o que realmente importava. Eu ainda me lembro do olhar dele naquele primeiro dia. Um olhar rápido, de cima a baixo, misto de desprezo e indiferença. Como se eu fosse apenas mais uma sombra entre tantas, alguém invisível no mundo em que ele vivia. Eu estava ali apenas para limpar o chão, organizar papéis, manter o brilho que sustentava o ego de um homem que acreditava que o poder o tornava melhor que os outros. O nome dele era Daniel Moretti, dono de uma das maiores empresas de consultoria financeira da cidade. E eu era só a faxineira. Naquela manhã, ele entrou apressado, falando alto no telefone, reclamando que ninguém fazia nada direito. Quando me viu, parou por um segundo e perguntou num tom que cortou o ar: "Você pode sair daí? O chão ainda está molhado." Eu apenas respondi com um sorriso contido, como sempre fazia, porque aprendi que silêncio, às vezes, é a única resposta possível para quem vive preso na própria arrogância. Mas, por dentro, cada palavra dele ecoava. Eu precisava daquele emprego. Tinha uma filha pequena em casa e um marido doente. E todos os meus dias eram feitos de cansaço, café frio e esperanças remendadas. Eu aguentava tudo em silêncio, porque quem tem fome não escolhe humilhação. Ele parecia se divertir em me testar. Lembro de um dia em que deixei uma pasta sobre a mesa dele, por engano, achando que era lixo. Ele me chamou na frente de todos. "É impressionante. Até para limpar alguém precisa de instrução aqui. Você sabe ler, pelo menos?" Eu senti o chão sumir sob meus pés. O escritório inteiro ficou em silêncio. E eu só consegui murmurar: "Desculpe, senhor." Ele riu, como se tivesse contado uma piada boa. Naquela noite eu chorei escondida no banheiro de casa. Não queria que minha filha me visse assim. Ela dormia no sofá, os cadernos abertos, estudando até tarde. "Mãe, um dia eu vou mudar a nossa vida", ela sempre dizia. E era por ela que eu voltava no dia seguinte, mesmo sabendo que ele estaria lá, pronto para me lembrar do meu lugar. Mas o destino tem uma forma curiosa de colocar as pessoas no caminho daquilo que precisam aprender. Algumas semanas depois, o escritório começou a passar por uma auditoria internacional. A sede em Londres mandou um consultor especial, alguém que avaliaria a gestão da empresa e os resultados financeiros. Eu ouvi os comentários enquanto limpava o corredor. Todos diziam que Daniel estava nervoso, que aquela auditoria podia mudar o rumo da empresa. No dia em que o tal consultor chegou, houve uma confusão. O homem que entrou era simples, vestia um terno escuro, sem luxo, e carregava uma pasta velha. Eu o cumprimentei com um "bom dia" e o levei até a recepção. Minutos depois, Daniel apareceu e zombou dele. Pensou que fosse um cliente pequeno, talvez um fornecedor. Falou com arrogância, deu as costas e saiu antes mesmo de ouvir o nome completo do visitante. Quando descobriu que aquele homem era o auditor-chefe enviado de Londres, Daniel empalideceu. Pela primeira vez, vi insegurança nos olhos dele. Foi nessa semana que tudo começou a mudar. O auditor, o Sr. Carter, era diferente. Educado, gentil e sempre me cumprimentava com respeito. Um dia, enquanto eu limpava a copa, ele me perguntou se eu gostava do que fazia. "Eu gosto de trabalhar, senhor, mas nem sempre é fácil." Ele sorriu e me disse que o verdadeiro valor de alguém está no que ela entrega de coração, não no crachá que carrega. Essas palavras me marcaram. Dias depois, Carter pediu que eu traduzisse alguns documentos. Daniel ouviu e quase riu. "Ela? Traduzir? Ela mal escreve português." O auditor surpreso perguntou: "Você fala outra língua?" Eu hesitei por um instante. "Sim, senhor. Inglês e um pouco de francês. Estudei por conta própria, à noite." Ele pareceu surpreso. Pediu que eu fizesse uma tradução de teste. Fiz.
E no dia seguinte, o próprio Carter me procurou para agradecer. Disse que minha tradução estava perfeita. Daniel ficou em silêncio, mas eu percebi algo diferente nele naquele dia. Talvez pela primeira vez, ele tivesse percebido que não sabia nada sobre mim. A auditoria revelou erros graves na administração da empresa. Carter pediu acesso a todos os relatórios financeiros. Daniel, desesperado, tentava justificar os desvios, culpar funcionários, inventar histórias. Eu via o medo crescer nele dia após dia. Um homem acostumado a mandar, agora se perdia tentando esconder o próprio fracasso. E então, aconteceu o impensável. Carter me chamou para ajudá-lo em uma reunião confidencial. Disse que precisava de alguém de confiança, alguém que conhecesse o ambiente interno sem estar envolvido nas decisões. Eu tremi. Aceitei. Naquela reunião, eu vi documentos que mostravam o que Daniel fazia havia anos. Transferências suspeitas, contratos falsos, manipulação de resultados. Ele se beneficiava do poder e deixava os outros arcarem com as consequências. Quando Carter me perguntou se eu sabia de algo, eu apenas balancei a cabeça. Eu sabia, sim. Sabia que aquilo era errado, mas também sabia o que era ser invisível e que ninguém acreditaria em mim. No dia seguinte, Daniel me chamou à sala dele. Você anda muito próxima do auditor, não é? Não se esqueça de quem manda aqui. A voz dele estava carregada de raiva. Eu olhei nos olhos dele pela primeira vez, sem medo. Eu não esqueci, senhor. Só estou fazendo o meu trabalho. Ele me encarou com um sorriso forçado. Cuidado para não ultrapassar o seu limite. Gente como você não dura muito em lugares como este. Aquela frase me cortou como uma lâmina. Gente como você. O que ele queria dizer? Que eu era pobre demais? Simples demais? Mulher demais? Naquela noite eu voltei para casa decidida. Se ele achava que o valor de alguém estava no cargo que ocupava, ele ia aprender do jeito mais doloroso possível. Passei a ajudar o auditor de forma discreta, organizando documentos, traduzindo e revisando relatórios. Carter descobriu que eu tinha formação incompleta em direito, algo que abandonei quando minha filha nasceu. Ele ficou impressionado. Disse que queria me recomendar para um cargo fixo na filial europeia. Quando Daniel descobriu, ficou furioso. Você acha que pode sair daqui assim? Eu te dei esse emprego. Eu respirei fundo. Não, senhor. Você nunca me deu nada. Eu conquistei, mesmo com você tentando me diminuir todos os dias. Ele riu com desprezo, mas dessa vez, o riso saiu trêmulo. Você? Uma faxineira querendo dar lição de moral em mim? Sim, eu respondi. Porque o senhor nunca percebeu que as pessoas simples também têm voz. Só não costumam ser ouvidas. Foi nesse momento que Carter entrou na sala, interrompendo a discussão. Trazia em mãos um envelope lacrado. O conselho em Londres já tomou uma decisão, ele disse, olhando diretamente para Daniel. A investigação foi concluída. Daniel tentou sorrir. E o que decidiram? Carter colocou o envelope sobre a mesa. Sua demissão é imediata e haverá processo por má conduta e fraude contratual. O silêncio que se seguiu foi quase solene. Eu fiquei parada, observando enquanto o homem que um dia me humilhou perdia tudo. Status, poder, a pose de superioridade. Ele se sentou sem forças. Pela primeira vez parecia humano. Antes de sair, Carter virou-se para mim. Senhora Renata, o conselho me pediu que lhe fizesse uma proposta. Queremos você no departamento jurídico da filial de Londres. Sua competência e integridade foram notadas. Eu quase não acreditei. Aceitei com lágrimas nos olhos. Quando olhei para Daniel, ele me fitava como se finalmente me visse. Eu não sabia. Ele murmurou. Não sabia que você era capaz? Eu completei. Não precisava saber. Bastava respeitar. Ele abaixou a cabeça
E naquele instante, o homem arrogante desabou. Me desculpe, ele disse com a voz embargada. Eu fui um idiota. Você é incrível. Foi a primeira vez que vi Daniel chorar. Eu saí da sala com o coração leve. Não porque ele havia perdido, mas porque, finalmente, ele havia aprendido. E eu aprendi também. Aprendi que não é a vingança que dá sentido à justiça, mas o reconhecimento. Hoje, enquanto escrevo esta história do meu apartamento em Londres, olho pela janela e lembro da mulher que um dia chorou sozinha em um banheiro de escritório. Ela não sabia, mas estava prestes a mudar a própria história. E a de um homem que achava que nunca seria capaz de se emocionar diante da verdade. E se você chegou até aqui, eu quero te dizer uma coisa. Nunca subestime o poder da humildade e nunca permita que alguém defina o seu valor. Deixa o like se essa história te tocou, comenta o que você faria no meu lugar e se inscreve no canal. Porque ainda tem muita história como essa para te fazer acreditar que às vezes o destino tem um jeito bonito de devolver tudo que a vida tirou da gente. Quando deixei aquele escritório pela última vez, o silêncio parecia gritar mais do que qualquer palavra. O som dos meus passos ecoava pelo corredor, e cada passo era uma lembrança. De dor, de humilhação, mas também de força. Eu sabia que estava encerrando um ciclo, e pela primeira vez em muito tempo, o medo não me acompanhava. No táxi que me levou até o aeroporto, olhei pela janela e vi o nascer do sol tingindo o céu de dourado. Parecia um sinal, como se o universo me dissesse: você conseguiu. Mas o coração ainda pesava. Eu pensava na minha filha, no que estávamos prestes a começar, em tudo que deixava para trás. Londres me recebeu com chuva, um frio que cortava a pele, mas que de alguma forma me despertava para o novo. Quando entrei no prédio da filial, tudo parecia diferente. O ar, o respeito, a forma como as pessoas me olhavam. Eu não era mais a faxineira. Eu era a nova assistente do Departamento Jurídico Internacional. No começo, confesso que me senti deslocada. As conversas rápidas, os sotaques diferentes, o ritmo intenso. Mas dentro de mim, havia uma certeza. Eu não cheguei até ali por acaso. Eu lutei. As semanas passaram e aos poucos fui me destacando. Meu trabalho chamou atenção. E Carter, aquele mesmo auditor que havia mudado meu destino, se tornou um mentor. Ele acreditava em mim de um jeito que ninguém havia acreditado antes. Um dia, durante um almoço, ele me disse algo que nunca esqueci. Renata, o mundo tenta medir as pessoas por aparência, mas só o tempo mostra o tamanho da alma delas. Mas mesmo com todo o progresso, havia algo que me inquietava. Às vezes, à noite, eu sonhava com Daniel. Sonhava com aquele olhar perdido, com a voz dele pedindo desculpas. Era como se uma parte de mim ainda quisesse entender o porquê. Um dia recebi uma mensagem inesperada. Era dele. Renata, sei que você não precisa ouvir nada de mim, mas eu precisava escrever. Estou tentando recomeçar. Fui condenado, sim, mas cumpri minha parte. Hoje trabalho em uma pequena consultoria. Não tenho mais o luxo nem o poder, mas tenho tempo para pensar. E penso em tudo que te fiz. Desculpe. De verdade. Fiquei olhando para a tela por minutos. Não sabia se respondia. Parte de mim queria apagar aquela mensagem, fingir que ele não existia. Mas outra parte sentia compaixão. Respondi apenas: o perdão não apaga o passado, mas abre caminho para o futuro. Espero que esteja encontrando o seu. Ele nunca respondeu. Mas aquela mensagem me libertou de um peso invisível. Alguns meses depois, recebi uma promoção. Eu agora liderava uma equipe pequena, responsável por revisar contratos internacionais. Era um cargo que exigia confiança. E eu me lembrava de como era ser invisível.
Então prometi a mim mesma que ninguém na minha equipe se sentiria assim. Sempre cumprimentei todos, da recepcionista ao segurança. E quando alguém duvidava de si, eu lembrava: você tem valor. Nunca esqueça disso. Foi nessa fase que minha filha chegou a Londres. Eu havia juntado o suficiente para trazê-la. Quando a vi descendo do avião, com o mesmo sorriso que sempre iluminou minha vida, eu chorei. Mãe, você conseguiu! Ela disse, me abraçando forte. Sim, eu consegui. Mas mais do que isso, eu me transformei. Os anos passaram e a vida foi generosa. Compramos um pequeno apartamento. Vi minha filha entrar na universidade. E cada vez que olhava para ela, via a menina que estudava à luz de uma lâmpada velha, acreditando que o impossível era só questão de tempo. Mas o destino, como sempre, tinha mais uma reviravolta reservada. Era uma tarde de sexta-feira quando Carter me chamou à sala dele. Ele parecia sério, mas sereno. Renata, tenho algo para te contar. O conselho decidiu abrir uma nova filial no Brasil. E querem alguém de confiança para liderar a parte jurídica e de compliance. Pensei em você. Meu coração acelerou. Voltar, depois de tudo. Voltar não como quem foge, mas como quem venceu. Aceitei. 3 meses depois, desembarquei novamente em São Paulo. O mesmo ar quente, o mesmo caos das ruas, mas um significado completamente novo. Eu não era mais a mulher que chorava no banheiro. Eu era a diretora jurídica da filial de uma multinacional. No primeiro dia, ao chegar no prédio, encontrei rostos novos e alguns familiares. Mas um deles me surpreendeu. Daniel. Ele trabalhava lá, em uma empresa parceira. Não mais no topo, mas como consultor de base. Quando me viu, congelou. Por um instante o tempo parou. Eu sorri, apenas. Ele se aproximou, hesitante. Renata, você voltou. Voltei, respondi. Ele respirou fundo, tentando encontrar as palavras. Eu ouvi sobre você. Soube de tudo o que conquistou. Você merece. Obrigada. Posso te pedir 1 minuto? Ele perguntou com a voz trêmula. Concordei. Fomos até o jardim do prédio. O mesmo tipo de lugar onde, anos antes, eu sonhava em ter uma vida diferente. Ele olhou para o chão, depois para mim. Sabe, eu perdi tudo. Amigos, respeito, dinheiro. Tive que aprender o valor do que realmente importa. E foi vendo o seu exemplo que comecei a mudar. Você não imagina o quanto me ensinou, mesmo sem dizer nada. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Aquele homem diante de mim não era o mesmo. A arrogância havia desaparecido. No lugar, havia arrependimento. E algo mais. Humanidade. Daniel, eu disse calmamente. A vida tem um jeito curioso de nos devolver aquilo que damos. O Senhor me humilhou, e eu te retribuí com silêncio. Mas esse silêncio foi a minha força. E o seu castigo foi ter que se ouvir. Ele assentiu com lágrimas nos olhos. Eu precisava ouvir isso. Obrigado por não me odiar. Eu já odiei, confessei. Mas o ódio é uma prisão. E eu já fui prisioneira de mais do que os outros pensavam de mim. Hoje eu só quero paz. Ele sorriu e naquele sorriso cansado havia redenção. Você conseguiu isso. E espero um dia conseguir também. Nos despedimos ali no meio do jardim. E enquanto o sol se punha atrás dos prédios, eu percebi que aquele era o verdadeiro fim da história. Não o da vingança, mas o do perdão. Naquela noite, gravei um vídeo para o canal que comecei pouco depois de voltar ao Brasil. Queria contar histórias reais, inspirar pessoas simples como eu a nunca desistirem. E no final, olhando para a câmera, falei o que vinha do coração. Se alguém te menosprezar, não prove nada para essa pessoa. Prove para você mesma que é capaz. O tempo é o melhor professor e, às vezes, o destino dá voltas tão grandes que quem te humilhou acaba te aplaudindo.
Deixa o like se essa história tocou você. Se inscreve no canal e comenta. O que você faria se o destino colocasse de novo na sua frente alguém que te feriu? Perdoaria ou deixaria o passado no passado? Sorri, encerrei a gravação e respirei fundo. Lá fora, o vento soprava leve e pela primeira vez na vida, eu sentia que estava exatamente onde deveria estar. Eu sempre acreditei que o destino tem um jeito curioso de testar a gente. Justo quando achamos que estamos em paz, ele nos coloca frente a frente com o passado. Os anos passaram desde aquele dia em que deixei o escritório e decidi recomeçar. A vida, enfim, parecia ter encontrado um ritmo mais sereno. Montei um pequeno ateliê no fundo do quintal da minha casa, onde costurava, bordava e fazia pequenos concertos para as vizinhas. O som da máquina de costura se misturava ao canto dos pássaros e ao riso das crianças da rua. Era simples, mas era meu. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia orgulho do que fazia. Muitos me perguntavam se eu não guardava mágoa daquele homem. O chefe arrogante que riu da minha simplicidade e achou que o mundo girava em torno do dinheiro dele. No começo, confesso, doía lembrar. Mas a vida tem um jeito curioso de curar as feridas com o tempo. Eu aprendi que perdoar não é esquecer, é libertar. E foi exatamente essa liberdade que comecei a sentir cada vez mais forte. Mas, como se o universo quisesse testar essa paz que eu havia construído, ele apareceu de novo. Um dia comum, enquanto eu terminava de entregar uma encomenda de uniformes para uma escola da cidade, ouvi uma voz conhecida me chamando pelo nome. Virei o rosto e por um instante achei que fosse um delírio. Era ele, o homem que um dia me humilhou na frente de todos. Só que agora, ele não era mais o mesmo. O terno caro havia dado lugar a uma roupa simples. O sorriso convencido se transformara num semblante abatido. E os olhos, antes cheios de arrogância, carregavam algo que eu nunca tinha visto antes. Arrependimento. Ele veio até mim com passos lentos, quase incertos. E quando parou diante de mim, eu percebi que as palavras custavam a sair. Maria! Ele disse com a voz trêmula. Eu precisei te encontrar. Naquele instante, o tempo pareceu parar. Meu coração acelerou. Mas eu mantive a calma. Não era mais a mulher insegura que ele conheceu. Eu respirei fundo, olhei nos olhos dele e respondi com serenidade. O que você quer, Rafael? Ele baixou a cabeça e eu pude ver que estava lutando contra algo dentro de si. Eu perdi tudo, confessou. A empresa, os sócios, o dinheiro, até a confiança da minha família. Fui arrogante, cego e o pior. Fiz mal a quem menos merecia. Eu precisei vir aqui para pedir perdão e para te agradecer por ter me mostrado o que realmente importa. Naquele momento, eu senti uma mistura de sentimentos que não sei descrever. Parte de mim queria virar as costas e deixar que o peso das próprias escolhas caísse sobre ele. Mas outra parte, a que o tempo e as dores haviam tornado mais humana, sabia que perdoar era o único caminho que me libertaria de vez. Eu o convidei para entrar. Fiz café, como costumava fazer para os clientes e amigos. Ele olhava ao redor, notando os quadros de crochê nas paredes, os tecidos coloridos, as pequenas lembranças que eu guardava da minha trajetória. Você transformou tudo isso sozinha? Ele perguntou, admirado. Eu sorri. Sozinha não. Tive ajuda de boas pessoas e de algo que você talvez tenha esquecido por muito tempo. Humildade. Rafael se emocionou. Vi seus olhos se encherem de lágrimas. E pela primeira vez, percebi que aquele homem quebrado diante de mim já não era o mesmo que me zombou um dia. Ele começou a contar sua história. Os investimentos errados, as traições dentro da empresa, o orgulho que o impedia de pedir ajuda. Disse que quando tudo desabou, lembrou-se de mim, da forma como permaneci de pé, mesmo sendo subestimada,
mesmo quando riram de mim. "Você venceu, Maria", ele disse com a voz embargada. E eu perdi tudo tentando ser alguém que eu mesmo não respeitava. Eu o olhei em silêncio. Não havia prazer em vê-lo derrotado. Pelo contrário, havia uma compaixão profunda. Porque agora eu entendia que, no fundo, ele também tinha sido prisioneiro do próprio ego, da necessidade de provar algo a alguém. Conversamos por horas. Falamos sobre erros, escolhas e caminhos. No final, ele pediu algo que me pegou de surpresa. "Deixa eu ajudar você. Quero me redimir. Quero usar o que aprendi e o que perdi para apoiar quem trabalha de verdade, quem faz com o coração." Foi assim que nasceu o primeiro projeto social do nosso bairro. Um pequeno centro de capacitação para mulheres que, como eu, um dia, só precisavam de uma oportunidade para provar seu valor. Rafael ajudou com a estrutura e eu ensinei costura, organização e autoestima. Aos poucos, outras pessoas se uniram à causa e algo lindo começou a acontecer. Mulheres simples, que haviam sido invisíveis por tanto tempo, começaram a acreditar em si mesmas novamente. Cada história era um espelho do que eu fui um dia. Uma mulher calada, com medo de errar, acostumada a ouvir que não era capaz. Mas ver aquelas mãos transformando retalhos em obras de arte, ver seus rostos iluminados ao fim do dia, era como curar as feridas da minha própria alma. O projeto cresceu. Vieram reportagens, reconhecimento e novas oportunidades. E com tudo isso, uma certeza. Não é preciso ser rica para transformar o mundo. Basta ser verdadeira. Um dia, ao final de uma das oficinas, Rafael me chamou de lado. "Maria", disse ele, "lembra de quando você me disse que eu só via números e esquecia de ver pessoas? Hoje eu vejo pessoas e cada uma delas me lembra de você." Eu sorri e, naquele instante, percebi que o perdão que dei a ele não libertou apenas a mim, libertou a ambos. A vida tem dessas ironias bonitas. Às vezes, as voltas do destino são o único jeito de ensinar o que o orgulho não deixou aprender. Hoje, quando olho para trás, não vejo mais dor. Vejo aprendizado. Vejo a mulher que fui e a mulher que me tornei. E se eu pudesse deixar uma mensagem para quem me ouve agora, seria essa: nunca duvide do poder de quem age com o coração. Porque um dia quem zombou de você pode acabar aprendendo com a sua força. E se essa história te tocou de alguma forma, se você já viveu algo parecido, ou acredita que o destino também ensina pelos caminhos mais inesperados, conta aqui nos comentários o que você faria no meu lugar. Se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha essa mensagem. Porque, às vezes, o que a gente precisa para mudar uma vida é apenas ouvir uma história verdadeira. Nunca vou esquecer o dia em que tudo mudou. Acordei cedo, o coração pesado, sentindo uma mistura de ansiedade e expectativa que me deixava sem fôlego. Olhei para o espelho e vi não apenas meu rosto, mas cada cicatriz invisível que os anos de trabalho duro e desconfiança alheia haviam deixado em mim. Eu sempre soube que ninguém me daria uma chance sem eu lutar por ela. Mas, naquele momento, algo dentro de mim gritava que seria diferente. Eu não podia imaginar o impacto do que estava prestes a acontecer. Cheguei ao escritório dele, um lugar que durante anos tinha sido símbolo da minha invisibilidade. Ele estava lá, sentado atrás de sua mesa enorme, uma expressão de superioridade estampada no rosto. Aquele sorriso condescendente que sempre me irritou profundamente. "Ah, você chegou", disse ele como se minha presença fosse algo natural, mas não digno de respeito. Eu respirei fundo, lembrando de todas as vezes que suas palavras me feriram. Cada riso, cada zombaria, cada desprezo silencioso me havia marcado. Mas hoje seria diferente. Hoje eu não estava sozinha. Eu tinha uma verdade, um poder que ele jamais poderia imaginar. Comecei a falar
lentamente, quase como se cada palavra tivesse que atravessar um obstáculo invisível dentro de mim. Você acha que tudo aqui é seu, não é? Que pode julgar, humilhar e desprezar. E ninguém vai reagir? Que se alguém como eu tentar se levantar, será esmagado sem piedade? Ele ergueu uma sobrancelha surpreso. Estou curioso, respondeu a voz cheia de arrogância. Mas eu não iria recuar. Nunca mais. Falei da minha história, dos anos em que trabalhei silenciosamente, observando cada detalhe, aprendendo cada processo, fazendo o que ninguém mais queria fazer, enquanto ele acreditava que me subestimava. Cada dia de esforço não reconhecido, cada gesto ignorado, cada oportunidade negada, agora tomava forma em palavras que ele não podia simplesmente descartar. Eu contei sobre as noites em que chorava em silêncio, sobre os sonhos que mantinha escondidos, sobre a filha que acreditava que eu não poderia dar a ela a chance de alcançar algo grande. Ele começou a corar, sua postura rígida relaxando apenas um pouco. Mas eu ainda não havia revelado a maior parte. Peguei a pasta que tinha escondido sob meu braço e coloquei sobre a mesa. Você quer saber por que eu estou aqui hoje? E por que ninguém poderá me impedir? Disse olhando diretamente em seus olhos. Ele acenou impaciente, mas eu continuei. Aqui está tudo. Contratos, documentos, relatórios, cada detalhe do que você sempre pensou que só você sabia, cada falha que você cometeu e que ninguém ousou apontar, até agora. Ele abriu os papéis. Seus olhos se arregalaram. A arrogância começou a desaparecer, substituída por choque. Eu vi o rosto dele mudar, cada expressão contando uma história diferente. Surpresa, medo, incredulidade. Eu podia sentir o poder mudando de mãos. Durante anos ele tinha sido o dono da situação. Agora era como se eu tivesse segurado a chave de tudo que ele valorizava. E então, com uma calma que me surpreendeu, continuei. Mas não é só isso. Quero que veja também quem eu me tornei, mesmo quando você acreditava que me diminuiu. Falei da minha filha, de suas conquistas, de como cada pequeno gesto meu havia sido para garantir que ela tivesse a vida que merecia, independentemente de quem acreditava que eu era. Ele começou a tremer levemente, como se as palavras atingissem não apenas sua mente, mas seu coração. Eu nunca o tinha visto assim. Aquele homem que zombava de mim agora estava exposto diante da minha verdade, vulnerável, incapaz de usar suas palavras para se proteger. E então, eu revelei o último detalhe, o mais importante, aquele que eu sabia que faria com que ele realmente compreendesse. Tudo o que você sempre subestimou, toda a arrogância com que me olhou, não me definiu. Mas você definiu quem eu deveria provar ser. E eu provei. Não só para mim, mas para todos que você acreditava poder ignorar. Minha voz estava firme, mas carregada de emoção. Cada sílaba ecoava na sala, e eu podia ouvir seu próprio coração batendo, em compasso com o meu. Ele abaixou a cabeça, lágrimas surgindo nos olhos que antes apenas julgavam e menosprezavam. Eu senti um misto de satisfação e compaixão. Não era vingança, era justiça e reconhecimento. Ele finalmente viu o que sempre esteve à sua frente, mas que a arrogância cegava. A força, a inteligência, a dignidade e o valor que eu carregava silenciosamente. Eu não sabia, murmurou ele, incapaz de dizer mais. Mas não precisava. Eu já tinha mostrado. Ele não precisava de palavras. Precisava ver, sentir, entender. E naquele momento, percebi que a maior vitória não era sobre ele, mas sobre tudo que pensei que me limitava. Eu estava inteira, completa, e ninguém poderia roubar isso de mim. E então, olhando nos olhos dele, eu disse: agora você entende. Competência, dignidade, coragem. Não se compra, não se finge. Ou você a reconhece, ou paga o preço de ignorá-la. Ele ficou em silêncio.
lágrimas escorrendo pelo rosto, finalmente entendendo o peso de cada gesto, cada palavra, cada oportunidade que perdeu por me subestimar. Eu me virei, peguei minha pasta e caminhei para fora. Cada passo era um eco de liberdade e triunfo. Mas antes de sair, olhei por cima do ombro e disse: e para todos que nos assistem, nunca subestimem alguém por sua aparência, posição ou silêncio. Toda pessoa tem um valor imenso, que muitas vezes só se revela quando damos oportunidade. Se você já passou por algo parecido, deixe seu comentário, inscreva-se no canal e deixe seu like, porque histórias como essa merecem ser lembradas e compartilhadas. Saí do escritório e senti uma onda de leveza, como se o mundo tivesse finalmente se equilibrado. Pela primeira vez, percebi que minha vida não precisava da aprovação dele, mas de minha própria coragem e determinação. Cada lágrima que ele derramou era um reflexo do reconhecimento que eu sempre soube que merecia, mas que ninguém havia me dado. Hoje, não era apenas minha vitória. Era a prova de que dignidade, coragem e competência sempre triunfam, mesmo quando o mundo tenta nos convencer do contrário. E assim, com o coração leve e a mente clara, percebi que aquela mulher simples, que ele zombava sem perceber, tinha mostrado a todos que jamais deve se subestimar o poder de uma pessoa que conhece seu próprio valor. A história não termina aqui, porque cada dia é uma nova oportunidade de mostrar que respeito, empatia e reconhecimento são as maiores riquezas que alguém pode conquistar.